A Santa Paz de Deus esteja na vossa vida e na vossa casa. Sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Fico feliz de saber que você, meu irmão, minha irmã, já fazem parte desse projeto, procurando defender a verdade e a santa doutrina que está na congregação cristã espalhadas por todo o mundo. Divulgue os nossos vídeos para toda a nossa querida Irmandade e também para aqueles que possuem dúvidas sobre a congregação cristã no Brasil. Se o irmão ou a irmã tem algum projeto que ajudará a nossa Irmandade, entre em contato através do e-mail arcaccb@gmail.com, que estaremos divulgando pelo nosso canal. Você poderá enviar hinos de louvores, cantados ou tocados, como também testemunhos, ou enviar suas dúvidas a respeito da congregação cristã no Brasil, que serão esclarecidos dentro da doutrina de Cristo Jesus. Farei alguns esclarecimentos a respeito do ósculo santo, onde muitos alegam ser um costume cultural da época dos apóstolos. Vejamos alguns vídeos daqueles que assim entendem a respeito do ósculo santo. Por exemplo, o ósculo santo mencionado em Romanos capítulo 16. A palavra ósculo, do grego ósculum, quer dizer beijo. Então, havia um costume cultural de os homens beijarem o rosto um do outro nos tempos bíblicos, assim como há em algumas culturas ainda hoje. O ósculo santo era costume ou foi Jesus que ensinou? Não, doutrina não existe, liturgia não existe, nada que você vai fazer físico com conotação religiosa ou divina não existe. É invencionismo para prender as pessoas na igreja evangélica ou católica ou qualquer outro meio. Vamos responder a pergunta: o que é o ósculo santo? Era um tipo de saudação comum na igreja primitiva. Os cristãos cumprimentavam uns aos outros com um beijo no rosto, conforme o costume daquela época. Como você pode perceber, muitas pessoas alegam que o ósculo santo é uma cultura da época, ou digamos, um costume local. Será que o Espírito Santo de Deus iria escrever diversas vezes nas Escrituras Sagradas a respeito de uma cultura da época? Olha o que Paulo, através do Espírito Santo, escreve para os cristãos. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pelo verso aqui postado, percebe-se que a igreja não é de uma região, por exemplo, de Corinto, mas que a igreja é de Deus. E para sustentar que uma doutrina nunca é ou foi algo local, veja a continuação do verso onde Paulo faz uma saudação universal e não local quando é dito no mesmo verso, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma das provas cabíveis que a doutrina de Cristo nunca foi local, mas universal. Agora veja o que Paulo diz no outro verso, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Outra afirmação de Paulo que tudo o que ele escreve não vem dele mesmo, mas que vem do Espírito Santo de Deus ensinando a todos nós. Então significa que ao escrever, ensinando as igrejas de Deus a se saudarem com o ósculo santo, não se trata de um costume, porque o Espírito Santo não ensina costumes, mas de uma doutrina deixada por Cristo Jesus para todos os cristãos. Por que falo todos? Como foi lido no verso anterior, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E não numa região específica, mas que a doutrina, mesmo saindo dessa região específica, foi para todas as igrejas de Cristo Jesus, aonde que ali se encontrava uma. Agora que a palavra de Deus nos ensinou que nunca existiu uma doutrina local para um povo específico, devemos considerar o que está escrito na palavra de Deus. Vejamos, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 37 ao 38. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore.
Aqui a palavra de Deus também está muito clara em dizer que aquele que busca as coisas de Deus estão buscando as coisas espirituais. E quem busca as coisas espirituais também vai ser obediente a este mandamento do Senhor, que é a saudação do ósculo santo. Que tudo que Paulo escreve são mandamentos. Palavra mandamentos está no plural. Isso significa que existem diversos mandamentos ao qual Paulo escreve e nós, sendo espirituais, devemos assim obedecer. Aí no verso 38 diz assim, mas se alguém ignora isto, que ignore. O que isso significa? Que se alguém é contra esses mandamentos, essa pessoa não é espiritual, já sabemos disso, e nós também devemos ignorar essa pessoa que não procura as coisas espirituais de Deus. Agora veja o exemplo do ósculo santo nas Escrituras Sagradas. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Isto está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 26. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 20. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós, que está em Cristo Jesus. Amém. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 14. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Isso está escrito em Romanos capítulo 16, verso 16. Percebeu no último verso lido que a palavra igrejas está no plural? Então isso significa que a doutrina do ósculo santo é para todas as igrejas de Cristo. Agora, se a Igreja de Cristo que está aqui no Brasil ou qualquer outro país não pratica essa parte, então ela está contrariando a doutrina deixada para as igrejas de Cristo, permanecendo numa doutrina de forma parcial, ou seja, só está ensinando aquilo que lhe convém, não está se esforçando em praticar toda a doutrina deixada pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, não há como afirmar que a saudação do ósculo santo é um costume local ou cultural. Aprendemos dentro da palavra de Deus e não fora dela, que a saudação do ósculo santo também faz parte da sua sã doutrina. Agora vem outro segredo a respeito do ósculo santo, que muitos ainda não perceberam. O ósculo que a Igreja de Cristo deve praticar é um ósculo qualquer ou se trata de algo santo? Porque é bem claro quando se ensina a prática do ósculo santo e não de um ósculo qualquer. Então vamos pegar aqui o dicionário do Google, que é bastante conhecido, para entender o significado da palavra ósculo. Conforme está no dicionário do Google, ósculo significa beijo, ou sinal de união fraterna, ou ósculo da paz, ou ósculo santo. Agora vamos entender o significado da palavra santo. A palavra santo significa algo que é puro, que é perfeito. Então podemos concluir que o ósculo santo é um beijo puro, perfeito. Por que puro e perfeito? Porque as coisas santas de Deus são puras e perfeitas. Aqueles que não querem praticar a doutrina de Cristo Jesus, a palavra de Deus ela é muito clara nisso. Vamos ler em 2 João, capítulo 1, verso 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Ou seja, quem ama a Deus e a Jesus se esforçará para seguir a sua doutrina. Porque se não segue, é porque não ama. E se não ama, não tem a Deus. Quem assim não faz é porque já cansou da doutrina de Cristo Jesus. Conforme está escrito, vamos ler aqui, referente àqueles que faz do jeito que acha,
não faz conforme está na palavra, começa a escolher versos, aqueles que cansaram dos ensinamentos de Cristo Jesus, olha o que diz a palavra de Deus referente a esse assunto. Olha só, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, estarei colocando a Bíblia da linguagem de hoje, que é uma Bíblia que vem numa linguagem mais simples de ser entendida. Olha só o que está escrito. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Para você que tinha dúvidas sobre o ósculo santo, agora você entendeu porque a congregação cristã se esforça em colocar em prática essa doutrina, simplesmente por se tratar de algo santo, vinda da parte de Deus. Arca CCB, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação e receba as nossas notificações. Vos saúdo com ósculo santo e fique na santa paz de Deus.